Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, segunda edição para Presidente Prudente e toda a região. Eu sou Eudes Figueiredo. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha todos os dias a partir das 11h30 da manhã, logo depois do Jovem Pan Morning Show, aqui no 101,7 da Jovem Pan. E também quem nos assiste na aba regional, no Panflix, ou no YouTube, ou no Facebook, nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos discutir os assuntos que são pertinentes aqui na região de Presidente Prudente e alguns assuntos de relevância nacional desta quarta-feira, hoje 17 de junho de 2020. A gente está entrando no ar e vamos com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Adilson Breviglieri e também Fernando Gessi. A gente começa com o destaque de hoje do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, amigos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. O meu destaque hoje vai para realmente uma preocupação em época de pandemia muito importante. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, ele está pensando em propor o aumento do tempo de televisão nas eleições devido ao pouco prazo à nossa crise de pandemia que pode ter nas eleições desse ano. Realmente, pensar em diminuir salário, pensar em diminuir privilégios, é uma coisa que fica a segundo plano. Mas já pensar o que a crise pode estar atrapalhando as suas ambições políticas, os deputados já se movimentam para nos presentear com um aumento de tempo de propaganda eleitoral. Adilson Breviglieri, o seu bom dia, fala aí. Olá, Eudes, bom dia, Jéssica, bom dia, Padilha, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Destaque meu hoje vai para o contraditório que está acontecendo com relação à interpretação do bispo Dom Benedito, aqui de Presidente Prudente, com relação ao decreto do prefeito. O bispo entende que o prefeito liberou a reunião nas missas com distanciamento de 40% da lotação de cada igreja e o prefeito disse que não, que o decreto está em vigor, voltando às medidas que estão descritas aí no traço vermelho da pandemia, né? Que não pode haver reunião, que somente tratamentos internos e administrativos das igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, são permitidas. E o bispo está achando que o prefeito havia liberado conforme estava no plano anterior. E não está acontecendo. Agora, a gente precisa saber qual é a verdade, se o decreto realmente está valendo, se o prefeito falou alguma coisa com o bispo, ou se o bispo está interpretando errado, né? Muito bem, vamos lá então para o bom dia do Fernando Gessi. Bom dia, Gessi, diz aí. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio e também das redes sociais. O meu destaque hoje está mais voltado para uma pergunta. Ontem, um colunista da Folha de São Paulo fez uma publicação, o nome do cidadão é Gregório do Vivier. Ele fez uma publicação de praticar, eu acredito que deva ser a estátua ali da Justiça, com a mão empunhada e a cabeça do presidente enfincada, toda ensanguentada. Eu gostaria de saber se a mesma interpretação que foi dada aí pelo Ministério dos nossos ministros da Justiça, ela seria a mesma interpretação dada aquilo ali como sendo uma charge, se fosse a cabeça de algum dos ministros do STF, ou se fosse a cabeça do Maia ou do Alcolumbre ali. Então, eu acho que o Brasil está caminhando para uma estrada muito complicada. Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. Muito bem, vamos lá atualizando os números da Covid-19 em Presidente Prudente. E olha, em 2 dias, a cidade de Presidente Prudente observou um crescimento sem escala de casos positivos de coronavírus. Ontem, terça-feira, foram confirmados 20 registros da doença. A boa notícia é que 95 casos suspeitos foram descartados. A vigilância epidemiológica informa que 28 prudentinos seguem hospitalizados.
sendo que 8 em UTI. Até o momento, Prudente registrou 1.436 notificações da doença, sendo 1.032 resultados negativos, outros 283 positivos e 13 óbitos. Estão aguardando exames 121 pessoas. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Bom, Eudes, eu acho que aqui a gente tem que sempre trazer a forma num contexto, eu acho que mais próximo do ideal. Esses 20 registros não são de ontem para hoje, e fique claro isso. São pessoas que fizeram o exame há dias atrás e, coincidentemente, deram 20 pessoas a mais contaminadas. Claro, isso é um número que chama atenção. Um número chamaria atenção se fosse para mais. 95 descartados são a mesma coisa. No mesmo período, essas pessoas fizeram os testes e, se você pegar 95 por 20, você vai ver que a grande maioria, graças a Deus, deu descartado. Isso que eu acho que é importante a gente deixar bem relevante na notícia. E uma outra informação sobre os monitores que foram doados para Presidente Prudente pelo Estado de São Paulo, os quais ontem a gente já disse que vieram incompleto. Tem uma matéria também, uma nota dada pelo deputado Bragato, do PSDB, que o nosso Hospital do Câncer ele seria credenciado com 10 UTIs para também atender o Covid. Não é essa a informação. Na verdade, existe um acordo que foi combinado, onde o Hospital do Câncer receberia mais espaços para UTI, para desafogar as pessoas que estão no HR e liberar lá no HR, no Hospital Regional, aquelas pessoas que precisam de tratamento de Covid. Essa é a informação correta. Muito bem, vamos lá para a opinião do Adilson Brevileri. É com você, Adilson. Olha, essa é uma questão de números, né? A gente sabia que teríamos um pequeno aumento aí, um aumento que pudesse chamar a atenção por conta da movimentação, por causa da flexibilização que aconteceu. Agora, uma coisa que surpreende nesses novos números aí é que as pessoas contaminadas nesses números que apresentam 283 pessoas desde o início da pandemia, esses casos recentes, a faixa etária é que chama bastante atenção, né? Você tem aí pessoas, a maioria com pessoas abaixo de 55 anos de idade, que justifica também a questão da movimentação das pessoas que entraram em aglomerações, não respeitaram os limites para que não ficasse próximo uma da outra, não utilizaram máscara, não fizeram a higienização com álcool gel adequada e acabaram se contaminando. E são pessoas nitidamente que tiveram nessa movimentação aí dos últimos dias. Então, são números já esperados e a gente não tem surpresa nenhuma. E ainda mesmo assim, a gente pode analisar que os números são números que ainda não são números alarmantes, que nos preocupam muito, né? São números normais dentro de uma expectativa que a gente também já tinha aí para essa pandemia. Bom, na semana passada, o governo do estado anunciou o envio de 10 respiradores pulmonares à Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, visando a ampliação da estrutura de atendimento aos infectados por coronavírus. Contudo, os equipamentos não poderão ser usados. De acordo com o hospital, faltam os monitores cardíacos para a adequação dos leitos da unidade de terapia intensiva. Fernando Jesse, estamos aí na linha de combate do coronavírus e o Estado faz uma dessa aí, né? Eu vou focar o meu comentário em cima da parte um pouco mais tecnicista da coisa. Eu vou fazer uma pergunta muito clara e eu gostaria de fazê-la, inclusive, para o governador do Estado de São Paulo e para o secretário estadual de Saúde. O que vocês fizeram durante os 90 dias que vocês utilizaram para quebrar o Estado de São Paulo? Para que nós, infelizmente, aqui não tenhamos os tais dados aí que são tão importantes, feitos de uma maneira científica, para analisarmos toda essa problemática dessa pandemia que está destruindo a economia do nosso país, matando pessoas, cerceando a vida de entes queridos. E então fica aqui uma pergunta. Agora, eu achei um pouco estranho isso, Eudes, pelo seguinte, é bom colocar aqui nós que acompanhamos diariamente situações de política e economia no nosso país. Quando os respiradores, o governo do estado fez uma publicidade enorme de um centro de análise e triagem desses equipamentos,
Ou seja, eles chegavam nesse determinado local, eram feitos os testes, né, decorrente da maioria do que vem para cá quebrado também, existe uma grande reclamação em cima disso. E cadê? Como que um equipamento desse pode ser enviado aqui para a nossa Santa Casa, sem que seja realmente feito um teste nele? Ou seja, outra coisa, nós estamos barrados aqui por questões burocráticas. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar num leito de hospitalar onde tem uma pessoa morrendo e vamos chegar para ela assim, o seguinte, você não morre não por questões burocráticas, tá? Mas nós vamos resolver a sua vida. Então, são situações assim que eu fico perplexo. É dessa maneira que você foi eleito, governador João Dória, para cuidar, de fazer a organização, gerir o nosso Estado, conceber-nos uma certa harmonia dentro das funções de gestão. Essa política pública adotada pelo governo do Estado de São Paulo, ela é totalmente cheia de absurdos. Ou seja, nós estamos aí com determinadas situações que não são cabíveis. Questionamentos que não eram para estar sendo feitos hoje, a 48 minutos do segundo tempo. Então, eu fico imaginando o que o senhor falaria caso tivesse a oportunidade de chegar numa pessoa que está passando fome por conta das políticas que você está adotando, em pessoas que estão morrendo em leitos hospitalares e empresários que estão se suicidando já no estado de São Paulo. São arbitrariedades e absurdos, eu acredito que nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente, mas é uma irresponsabilidade tremenda. Não é à toa que os pedidos de impeachment da sua pessoa estão começando a chegar aos montes. Muito bem, olha, ontem tinha mais uma reunião dos prefeitos da região de Presidente Prudente com as autoridades do governo do estado, tentando mudar da fase vermelha para a fase laranja na questão da flexibilização do comércio na região de Presidente Prudente. Pois é, parece que não deu certo. E o prefeito de Presidente Prudente está cogitando até medidas judiciais contra o estado para permitir reabertura do comércio. Vamos assistir o que ele falou ontem nas redes sociais. Pessoal, a nossa reunião aqui no Palácio Bandeirantes acabou ainda há pouco. Daqui eu tenho algumas notícias. A boa notícia é que nos próximos dias haverá ampliação dos leitos que estão disponíveis para o enfrentamento da pandemia na nossa cidade e na nossa região. E esse é um indicador muito importante na flexibilização das medidas de enfrentamento. A outra questão, que não é aquela que nós esperávamos, é que nós continuamos na fase vermelha até que a gente comprove que os nossos dados possam estar diferentes dos dados do Comitê Estadual. Então, ainda hoje, ou no mais tardar amanhã de manhã, eu apresentarei aqui para o Palácio do Governo os dados da nossa região para serem confrontados com os dados do Comitê Estadual. E por fim, se por acaso os nossos dados estiverem diferentes, estiverem mais favoráveis, há o compromisso de que a gente possa progredir de fase antes mesmo do dia 28 de junho. E por fim, se nada disso for possível, nós estamos também pensando em propor uma medida judicial perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para questionar os dados do Comitê Estadual. Nós estamos trabalhando muito forte para que as atividades econômicas na nossa cidade de Prudente e na nossa região, elas sejam retomadas o quanto antes, mas evidentemente tomando todos os cuidados com a proteção à vida e a proteção à saúde das pessoas. Tá aí, após a reunião em São Paulo, o prefeito de Presidente Prudente deu essa declaração, Nelson Roberto Bugalho. Adolfo Padilha, o que você achou da declaração do Bugalho, hein? Olha, eu acho que o prefeito Bugalho, na época da campanha, ele foi tão preparado para tirar aquela imagem que ele tinha de um cara duro como promotor de justiça, que sempre foi, e isso deixou ele muito mole. Eu acho que até faltou para ele, no governo, falta para ele aquela postura do Bugalho duro como promotor. Um cara certo das suas convicções, um cara certo das suas atitudes. E hoje, como prefeito, ele deixou isso um pouco de lado e ele acabou ficando mole demais. Eu acho que falta para ele. Ontem ele deveria ter saído dessa reunião e dito o seguinte: se o Estado vai levar 5, 6 dias para avaliar os números que apresentamos, durante esses 5, 6 dias o comércio vai se manter aberto, chamar mais atenção para mais cuidados, impedir as ruas ali do centro de transitar carro, que ajudaria a acabar um pouco o movimento, inibiria as pessoas, enfim, criaria uma outra metodologia, mas que mantesse o governo, o comércio aberto. O prefeito Presidente Bernardes fez isso.
Ontem todo mundo recebeu um áudio de uma entrevista do prefeito Bernardes dizendo bem claro, enquanto o governo pensa sobre os nossos números, Bernardes vai funcionar o comércio. Então falta para o Nelson, o prefeito, esse tipo de atitude, esse tipo de decisão, que é o que todos nós, que somos liderados por ele, como uma pessoa pública e o prefeito da cidade, queríamos ver nele. Um prefeito firme nas suas convicções, um prefeito que não fique à mercê de um partido que, como a gente já disse ontem, desprezou ele anos atrás. Entendeu? Hoje ele anda de mão dadas com um deputado que tempos atrás descartou ele como se ele fosse uma folha de papel velha. E falo isso porque eu sou simpatizante do prefeito, eu sou amigo dele, eu gosto dele. Eu acho que a gente sabe que ele tem boa intenção, mas infelizmente falta atitude, falta decisão. Ele chamar para si mais ainda aquilo que ele quer fazer de melhor para o povo prudentino. E ele é líder regional. Ele é um cara que é prefeito da maior cidade da região, capital regional. Na segunda-feira, deixa de participar de uma reunião com 2 deputados e outros prefeitos representativos de unidades que representam, entidades que representam todas as prefeituras da região, com um vice-governador, para participar na terça-feira, junto com o deputado do seu partido e também os prefeitos, de uma reunião com o secretário de saúde. Então, quer dizer, são ações e atitudes equivocadas, que espero ainda ver nele nesse final de mandato, não sei se ele vai disputar a reeleição, que ele mude. Então, o conselho que a gente daria para ele é: volte a ser um pouco o promotor que sempre foi, certo das suas decisões, convicto do que tinha que fazer, e fazendo sempre, procurando o melhor para quem era atingido, que era a população. Fernando Gessi, vamos lá, a sua opinião sobre a atitude do prefeito, a declaração dele logo após a reunião em São Paulo. Bom, vamos colocar aqui a coisa num contexto geral. Primeiramente, eu divirjo um pouco do Padilha. O prefeito de Presidente Prudente, ele é só prefeito de Presidente Prudente, ele não é líder de nada, tá? Mesmo porque também liderança, os conceitos que envolvem liderança envolvem algumas coisas como companheirismo, como formação de grupo, como comungação de ideias, de ideais, e infelizmente eu não vejo nada disso na figura do nosso prefeito. O que aconteceu foi o seguinte: essa reunião ela era para ter sido ocorrida, né, para ocorrer, na verdade, na segunda-feira, onde ali estavam reunidos os nossos deputados. Inclusive, ontem eu conversei 1h30 à noite com o deputado Ed Thomas, que chegou ali dentro da sua postura clássica e colocou alguns pingos bem em cima dos is, vamos dizer assim. Por quê? Essa reunião era para ter acontecido na segunda, com todos os prefeitos ali reunidos, porque estavam presentes nesta data o vice-governador do estado de São Paulo. A reunião de terça-feira, ela foi praticamente feita ou organizada para o prefeito de Presidente Prudente, o nosso deputado do mesmo partido, que eles ocupassem ali, né, fizessem ali uma análise dos dados em si. E o que aconteceu? Os prefeitos que estavam na segunda-feira, eles foram para a reunião de terça. Ainda bem que eles foram. Por quê? Eu vou citar aqui, por exemplo, os prefeitos de Regente Feijó, prefeito de Machado, outro prefeito de Rancharia. Eles ali, nas suas declarações, foram bem claros. Eu não apoio mais vocês. De forma alguma vou apoiar mais o governo. Eu vou, infelizmente, e é o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos discutindo há 90 dias já toda uma problemática referente a dados, referente a números. Nós não sabemos de absolutamente nada. E o que é pior ainda, nós temos aqui uma das menores quantidades de leitos de UTI por 100 mil pessoas. Aí eu pergunto a vocês, aonde estavam os governos anteriores? Aonde está o governo do PSDB, que há 24 anos governa esse estado, onde realmente agora nós estamos entendendo que até a saúde foi abandonada? Então, eu acho que esse tipo de conduta não é conduta republicana. Eu acho que agora, se essas pessoas estão perdendo seu tempo com reeleição política, no momento onde nós temos pessoas morrendo, políticas públicas de austeridade precisam ser colocadas, e fica essa picuinha aí, me desculpem, mas infelizmente nós caminhamos para um final trágico no estado de São Paulo.
Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. O governo do estado de São Paulo cancelou a compra de respiradores da China devido a problemas na entrega dos equipamentos. O contrato inicial previa a aquisição de 3.000 aparelhos pela gestão estadual. Posteriormente, a negociação passou para 1.280 equipamentos, mas, segundo o governo, apenas 30% dos respiradores prometidos foram entregues a Dilson Brevillieri. Pois é, e o duro que eu queria saber como é que ele tem coragem de fazer um cancelamento de um contrato desse, né? Porque parece que os chineses são mais parceiros dele do que qualquer outra coisa. Agora, a gente volta à tona o que o Padilha disse, né? E também que o Gerson já disse a gente várias vezes. Nós ficamos 90 dias em quarentena para que pudéssemos ser aparelhados por umas questões que não foram feitas em governos anteriores, que não tinham sido feitas pelo governo do PSDB durante 24 anos aí no governo, a saúde também totalmente abandonada. Nós ficamos 90 dias com a economia estagnada para que pudesse montar UTIs, para que pudesse ser equipado os hospitais, para que pudesse ser feito aí todo o preparativo para que pudéssemos enfrentar realmente a pandemia quando ela chegasse na curva ascendente. E está provando mais uma vez que a incompetência, o cara não tem capacidade de comprar, mesmo pagando, ou mesmo levando aí todas as questões que são necessárias para o comércio internacional e exterior, os caras estão aí fazendo coisas erradas. E quem está pagando o pato? A pessoa que está doente vai esperar por burocracia? Não espera. Vai esperar enterrado? Não espera. Será que o João Dória não pensa nesse aspecto, que fala que tanto que estamos defendendo a saúde de pessoas, de mães, de pais, de filhos, e aí? Né? Agora, uma outra coisa que também a gente tem que fazer um questionamento com relação à postura do João Dória, ele não leva em consideração, diz ele que leva em consideração números e dados, mas pelo que ele está levando em consideração, por ter voltado à nossa fase aqui, na fase vermelha, a nossa região, ele não leva em consideração números ou ele não tem números nenhum de nada, né? Porque os prefeitos, o deputado Ed Thomas, juntamente com vários prefeitos representando várias regiões, estiveram na segunda-feira em São Paulo, levando os números, mostrando os números. Aí aconteceu a reunião na terça-feira, diz a assessoria do deputado Mauro Bragato que essa reunião de terça-feira já estava marcada há mais de 15 dias, tudo bem. Aí o Ed Thomas foi lá, se fez presente, mostrou os números, o prefeito diz que mostrou os números e mesmo assim o João Dória não está levando em consideração os números que são reais, que nós estamos aqui mostrando, que nós temos em mãos. O que ele está querendo? Ele está querendo acabar com a nossa região ou ele precisa de alguma região no vermelho para manter algumas coisas que a gente não sabe o que está acontecendo ou que não aparecem nitidamente? Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666.
Vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós falamos praticamente de Covid-19 o programa todo, e nesse atropelamento aí entre o governo do estado e também os prefeitos da região, dificuldades de encontrar um consenso entre o que a região precisa e também os números que são apresentados e que o governo está querendo mostrar, parece que algum tipo de serviço aí, deixando a região na fase vermelha. Na minha opinião, né? Não sou um dos comentaristas aqui do programa, mas na minha opinião. Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de outro assunto que deve ser o tema do dia também. Ministro do STF determina quebra de sigilo bancário de 10 deputados e um senador bolsonaristas. O objetivo da medida é identificar financiadores de atos antidemocráticos nos quais manifestantes pediram o fechamento do Supremo, do Congresso e intervenção militar. Vamos lá com o comentário do Adolfo Padilha. Olha, Eudes, o que está acontecendo hoje no STF é uma coisa muito séria. As pessoas precisam entender que o STF hoje pratica o que a gente chama de padrão duplo. É um padrão duplo de procedimentos e pode ser um padrão duplo de julgamentos. O que é o padrão duplo? As mesmas coisas, mas julgadas de forma e vistas de forma diferente. Se a lei é igual para todos, era o Supremo Tribunal Federal que a gente esperava que agisse dessa forma. Essa decisão, há tempos atrás, que foi dada ao Supremo de poder decidir de forma monocrática, ou seja, não levar no plenário, cada ministro poder tomar uma decisão, na época foi alegado que era para dar agilidade aos processos que estão lá anos e anos parados, inclusive vários deles, vários criminosos, amigos ou compadres ou companheiros, saem ilesos pela prescrição, porque eles não julgam, mas na verdade está servindo para um afrontamento entre poderes. Veja bem, você pega o mesmo STF e ele não avalia da mesma forma quando parece que virou uma coisa de perseguição a quem apoia o governo. É uma intimidação clara. E esse STF quer o quê da gente? Respeito? Ele quer que a gente se cale a tanto autoritarismo? Porque, relembrando poucas coisas, não vou aqui relembrar muito, vamos pegar na época do Intercept, um site de esquerda, comprovadamente publicando coisas hackeadas, o que é crime, isso sim é crime, já tem Constituição Criminal para isso. E, na época, o seu ministro Celso de Mello, por exemplo, impediu, a pedido do então ministro Sérgio Moro, que bloqueasse o site e apreendesse tudo para chegar aos criminosos que invadiram tantas contas. O seu ministro Celso de Mello não autorizou. Aí o seu ministro Moraes, na época, quando o Intercept pegou e denunciou numa conversa do Moro e do Dallagnol que tinha ministros envolvidos e a Receita Federal começou a investigar os ministros e algumas autoridades, esse mesmo ministro Alexandre de Moraes, que hoje persegue com o seu poder apoiadores do governo Bolsonaro, fazendo vista grossas a todos os outros da oposição, ele impediu a investigação, afastou 2 funcionários da Receita Federal e arquivou o processo do mesmo Intercept. Esse mesmo Intercept no STF, há tempos atrás, quando surgiu esse problema, Gilmar Mendes também queria apurar melhor quando o Intercept começou a acusar Moro e a equipe da Lava Jato de ter condutas ilegais para obter provas. Por quê? Porque, na verdade, caíram na telha do Intercept. Então, é assim, é conforme a conveniência, é conforme o interesse, é conforme o amigo. E as pessoas têm que entender que a Polícia Federal tem que obedecer ordens do STF. E não é uma ação da Polícia Federal, como a gente vê tantas outras aí, que ela faz tão bem. Mas é muito perigoso isso e eu acho que eles estão esticando a corda de propósito. Fernando Jesse, estão tentando esticar a corda e o presidente disse que vai tomar as medidas para proteger a Constituição. A minha opinião, a corda já quebrou há muito tempo, não tenha dúvida alguma. Porque nós tivemos aí no passado, é bom lembrarmos aqui que apenas um ministro do STF foi trocado nos últimos anos, que foi justamente Alexandre de Moraes. Nós temos algumas situações ali dentro do STF que, com questões relacionadas a processos, né, a fase de processo, a condução processual, para que o nosso ouvinte entenda melhor, a maneira como a qual os processos são conduzidos ali dentro, onde algumas suspeições, principalmente do ministro Gilmar Mendes, elas deveriam ter sido apreciadas pelo
ali pelo Pleno. Os erros de envolvimento de processos com relação à conduta ali do nosso ministro Dias Toffoli, elas são uma verdadeira barbaridade. Inclusive, ele tem a sua atenção chamada durante algumas determinações que ele faz. Vou citar aqui aquela que ele fez a última vez aí com relação a questões do Lula, se não me falha a memória, onde ele ficou 2 horas falando, chegou no final, um olhou para a cara do outro e falou: não entendi nada que esse cara disse. Aí no dia seguinte ele teve que dar explicações, porque ninguém entendeu. Você imagina, né? Ali nós temos ali pessoas que se tomam como sendo os deuses do país, não entenderam o que um dos seus pares disse. Outra coisa que nós precisamos lembrar aqui a respeito do STF é que nós temos lá dentro uma verdadeira quantidade enorme de processos envolvendo deputados corruptos, deputados que fizeram aquela verdadeira lavagem de dinheiro público rodando em partidos que sustentaram milhares de candidaturas na época da Lava Jato. E esses processos, como o Padilha acabou de dizer, dias atrás aí venceu um do Collor de Mello, não são julgados. Eles estão perdendo tempo com situações que não são importantes e que poderiam estar em outras instâncias, e não na instância ali do STF. Ou seja, nós temos uma quantidade de processos parados ali por anos e anos. Hoje nós temos um número que são mais de 250 funcionários para cada ministro ali dentro, não sei onde é que cabe tanta gente dentro daquele negócio. Nós não temos nenhuma medida tomada por eles com relação às necessidades atuais que o nosso país tanto precisa. E o que é pior ainda, nós não temos a fiscalização das ações desses ministros por conta dos nossos senadores, que são responsáveis pela ali fazerem ali a mediação e colocarem em posições até os limites, porque tudo pode, mas pode até onde a lei permite. E ontem o Alexandre de Moraes tomou um alerta do PGR, ou seja, ou você começa a ter algumas atitudes um pouco mais sérias, porque ou se julga impedido, porque ali nós já percebemos que ele impessoalizou o problema, ele trouxe para a sua pessoa o problema. E quando isso acontece, eu acredito que as decisões referentes a esses pontos deveriam estar sendo colocadas no pleno, e não mais sendo outorgadas ou autoritariamente falando, tomadas por ele. Adilson Brevileri, o presidente diz que o governo tem agido com cautela diante de ataques concretos. Você vê assim também? Cautela até demais, né? Mas uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando, que todos aqueles ministros que estão lá, em primeiro lugar, eles trabalham para o povo. E todas as pessoas que estão em cargos eletivos, deputados, senadores, presidente, são eleitos pelo povo. Todo o poder emana pelo povo. E eles, os ministros, que nós tanto falamos aqui, todo brasileiro fica perplexo por atitudes e ações que eles têm feito já há muito tempo, tem deixado cada vez mais surpreso o nosso povo brasileiro. Agora, essa questão aí de ter colocado a abertura do sigilo bancário de deputados e até um senador, inclusive até a mineira Ale Silva, que é uma deputada de Minas Gerais bastante simples, que nunca esteve envolvida em nenhuma polêmica, nunca esteve envolvida em nenhuma questão ligadas em ações contra o Supremo Tribunal ou qualquer outra entidade do Judiciário ou de outro poder, ela também teve aí o sigilo dela bancário. Aonde é que esse ministro Alexandre de Moraes está se embasando para poder fazer a abertura de sigilo bancário de parlamentares que ainda têm imunidade parlamentar? O que ele está fazendo? Ele está indo contra questões de leis que são legais e que devem ser cumpridas, e questões mais importantes ainda, como o Padilha disse, que o trabalho do Supremo Tribunal Federal é defender a nossa Carta Magna, a Constituição brasileira, que eles estão fazendo totalmente ao contrário, estão defendendo os interesses nitidamente partidários da oposição. Muito bem, olha, nós estamos chegando ao final de mais um Jornal da Manhã. Muito obrigado pela audiência. Adilson Brevileri, Fernando Gessi, Adolfo Padilha, os nossos comentaristas. Nós vamos estar aqui novamente amanhã, a partir das 11h30 da manhã, e também nas redes sociais. Grande abraço para todo mundo. Até lá!